E a gente fala sobre política monetária internacional, isso porque os investidores continuam a avaliar o aumento dos juros por parte do Banco do Japão para 0,75%, no maior patamar em 3 décadas. E com as sinalizações de novos aumentos, o mercado fica de olho no fluxo de capital. Assunto para o editor da Broadcast, Matheus Fagundes, explicar para a gente. Matheus, que juro altíssimo esse do Japão, hein, de 0,75% ao ano. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no CNN Money. Olha, parece até fantasia, né? A gente pensar um juro de 0,75 0,75%, perdão, ser um juro alto no Japão, mas como você mesmo disse, é o maior nível em 30 anos. E vale lembrar que até bem pouco tempo atrás o Japão tinha taxa de juro negativa, né? Mas para a gente entender um pouco do porquê que essa decisão do BOJ, ela é uma decisão chave aí para os próximos passos da política monetária mundial, a gente tem que colocar ela aqui num contexto um pouco maior. O primeiro deles é que neste ano o BOJ, né, o Banco do Japão, foi o único dos grandes bancos centrais, os bancos dos países desenvolvidos, a elevar a taxa de juros. A gente teve queda de juros do Fed, a gente teve queda de juros ontem do Banco da Inglaterra, do BCE e assim por diante. Então, é uma tendência contrária ao que o mercado observa no resto do mundo. E por que que isso está acontecendo lá? O Japão, depois de 3 décadas de deflação, começa agora a sentir efeitos de uma inflação, especialmente vinda de aumento dos salários e também da fraqueza do iene. O iene está constantemente perdendo valor em relação ao dólar, e para poder preservar o valor do iene, o Banco do Japão optou então por aumentar a taxa de juro, né, dessa forma ali pelo receituário normal da política monetária. Isso tende a atrair recursos para o Japão e assim, dessa forma, né, valorizar o iene e deixar os preços internos mais comportados. Então, essa é uma preocupação que, vale lembrar, 3 décadas que eles não haviam, que não tinham essa preocupação mais. A grande questão é que, mesmo que a gente tenha visto isso ao longo, desde de meados de 2024 ao longo de 2025 inteiro, o Banco Central do Japão, hoje, nessa madrugada, manteve um tom firme. O presidente do BOJ, o Kazuo Ueda, ele disse que o BOJ deve continuar a aumentar as taxas se a economia e os preços estiverem em linha com a projeção. Que projeção é essa? É de a economia ganhando fôlego e os preços mais aquecidos por causa dos salários também mais altos. A Capital Economics, que é uma consultoria da Inglaterra, ela considera que o BOJ deve elevar o juro até o nível de 1,75% em 2027, mais um ponto percentual de alta aí. O Rabobank tem projeção mais ou menos nessa linha e acredita, o Rabobank é um banco holandês, e ele acredita também que é altamente provável que as autoridades do BOJ elas reforcem a narrativa agressiva nas próximas semanas. Isso porque, mesmo com o discurso hoje do Kazuo Ueda e a decisão do BOJ, o iene perdeu força em relação ao dólar, porque o mercado quer pagar para ver, por assim dizer, para ver se o BOJ vai manter mesmo essa dinâmica, né, essa dinâmica mais agressiva. Agora, a gente está falando disso tudo, Victor, falando de um assunto lá do outro lado do mundo, e só que nos afeta diretamente aqui no Brasil. Isso porque o BOJ, ao manter a taxa de juros tão baixa, acaba que os investidores vão para o Japão e aproveitam essa taxa de juros baixa, se financiam com bancos japoneses e fazem uma operação que a gente chama de carry trade. Eles pegam o empréstimo lá e vêm investir em países mais líquidos, no caso o Brasil é o emergente mais líquido, investe aqui especialmente
em títulos do Tesouro, a Selic, especialmente a Selic atrai bastante fluxo desse perfil de investidor, mas também alguma coisa no real, sobra até ali para a Bolsa, mas vem fazer essa operação. Se endivida com taxa de juros japonesa e vem ganhar juro do Brasil. O mercado chama isso, essa operação de carry trade. E por que que preocupa esse aumento da taxa de juro no Japão? Porque o investidor simplesmente vai para o Japão e vai permanecer lá. Aparentemente, ele não vai querer sair do Japão, porque pagando 1,75% ao ano, que é a projeção do mercado, para uma economia extremamente estável, não é tão atraente, né, para o perfil desse investidor vir tomar risco em países como o Brasil, que vale lembrar, há uma expectativa de queda de juros no ano que vem. Esse fluxo todo pode dar uma movimentada ali no mercado de câmbio, pode dar uma estressada na taxa de câmbio do real em relação ao dólar. Bem, o que acontece no final das contas, Vitor, é que a gente já está vendo 2026 começar lá no Japão, né? O dia sempre começa primeiro lá e o ano também começa primeiro lá, porque essa tendência de alta de juros de bancos centrais de países desenvolvidos deve se repetir também, pelo menos no Banco Central Europeu. E aí sim, encarecer ainda mais as operações de carry trade e dar uma estressada adicional nos mercados brasileiros. Vitor. Pois é, né, Matheus? Um momento novo em que a gente vê bloco, como o caso da União Europeia, vê países que têm esse histórico de juro zero, juro negativo, com taxas de juros elevadíssimas para os padrões, caso esse do Banco do Japão, com esse patamar restritivíssimo de 0,75% de juro ao ano. Muito obrigado pelas informações, pelas leituras. Matheus Fagundes, editor da Broadcast. Obrigado, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, até mais.